Voltamos aqui, problema na conexão. A internet é uma benção, né? Fazer o que? A gente depende disso. Espera o Marcelão entrar aí, a gente dá prosseguimento. Fala aí. Ei, Léo. Léo, você Caiu tá geral. Oi. travando muito, Léo. Caiu geral, não entendi por quê. Você tá me Pra mim vendo, aqui não Léo? tava aparecendo, não tava travando. Tô te vendo. Você? Tá conseguindo ver legal? Eu tô travando também. Não, agora não. Lorena, você pode dizer se eu tô travando, por favor? Não tá travando, não. Não? Não. Voltou, né? Então vamos lá, Léo. Internet. Vamos lá. É. Então, falando aqui do nosso tema, guarda visitação, a gente traz essa discussão hoje por conta muito do que esse tema durante aí da Covid, né? As mudanças nas relações de guarda, né, das pessoas tem mudado bastante, né? Surgem muitos problemas, muitas dúvidas. E quais são as projeções futuras, né? As novas decisões sobre a questão de guarda. Eu vi que teve uma decisão ontem ou anteontem, que eu li lá no BDFAN, sobre o juiz decidiu sobre uma guarda alternada, né? Sobre um pai que só visitava aos finais de semana, dando responsabilidade a ele. Então, a gente vai, ao máximo, debater um pouquinho aqui, né, sobre esses assuntos aí nessa noite de quinta-feira, né? A gente bater esse papinho nessa noite, dá pra gente pontuar. Então, Marcelo, primeiro que você fale um pouquinho da gente, o que é a sua concepção de guarda, né? Que as pessoas, né? Pra gente tirar algumas fake news, né? Que as pessoas têm na cabeça. Ô, Léo, primeiro eu queria dizer que os dois termos são horrorosos na minha concepção. Você sabe disso, né? Sim. Tanto o termo guarda quanto o termo visitação, né? Eu vou começar pelo segundo, né? O termo visitação é uma excrescência porque pai e mãe não visitam filho, pai e mãe convivem com o filho. Você visita um amigo, você visita um vizinho, você visita um parente, né? Agora, o filho e a filha, o pai e a mãe convivem, né? Então, a gente tem que aprender a mudar o termo de visitação para convivência. Quando eu pego uma inicial e tem o termo visitação, eu já sei, esse advogado não trabalha com direito de família, né? Porque ele já está usando a terminologia que há muito é afastada. E eu achei muito interessante colocar esses termos no tema, exatamente para a gente poder debater e discutir sobre isso, né? Depois eu queria ouvir sua opinião com relação a essa visão. Com relação à guarda, Léo, como guarda esse termo cria problema, Léo? Porra, nem Você fala. fala em guarda, as pessoas arrancam os cabelos, assim. Guarda pressupõe propriedade, pressupõe um cuidado sobre alguma coisa, né? É como se você fosse dono de algo e você tem que tomar conta daquele algo. A gente está falando de criança e adolescente. Criança e adolescente não são coisa, são gente, né? A gente já evoluiu muito, né? Já não acha que criança é um mini adulto, já não veste as crianças como a gente se veste, né? Já não acha que criança é aquele animalzinho adestrado que tá aprendendo e aí depois eu tenho que mandar para a escola interna que eu não aguento ela na minha casa. Se bem que agora está vivendo mais ou menos isso, né? Por causa da pandemia, os pais estão achando uns seres estranhos que estão morando com eles, está dividindo a casa, que são os filhos, né? Você se diverte quando eu falo isso, né? Descobri que tem um moleque aqui em casa morando comigo, mas é teu filho, né? Tu também descobriu? Eu tenho dois, né, Léo? Mas Ale. escuta, então,
eu acho que fica muito Sacana. mais fácil a compreensão se a gente usar o termo responsabilidade. Que é exatamente isso que o termo guarda significa. É o sentido da palavra, né? No caso, Eu né? sou responsável por cuidar, educar, criar o meu filho. Então, você tem a responsabilidade sobre aquela criança e aquele adolescente. Eles não estão sobre sua propriedade, eles estão sob sua responsabilidade. Percebam que é diferente. Isso fica muito mais fácil, Léo, quando a gente fala em guarda compartilhada, né? Porque no teu escritório deve acontecer isso também. As mulheres chegam desesperadas, mas doutora, a guarda é compartilhada, eu sou a mãe. Né? Mas ele é o pai também, né? A senhora é a mãe e o outro é o pai. Isso é muito da estrutura, né? Assim, essa questão de que eu sou a mãe, a gente acostumou, isso, eu não sei, mas isso tem desdobramento até da porcaria do machismo nisso aí. Vou te falar por quê, na minha concepção. Acostumou-se na sociedade a responsabilidade pela criação do filho à mãe. A atuação do filho à mãe. Né? Hoje eu vi uma pessoa falar uma coisa muito interessante, Marcelo, dentro do contexto que a gente está falando aqui agora. Se a criança chega à escola descabelada, o que a professora fala? Se a criança chega onde? Desculpe. A escola toda suja, descabelada, por exemplo. Que veio da casa do pai. A minha filha, quando eu acordava de manhã e arrumava ela para a escola, ela ia com o rabo de cavalo para cá, mas ela ia com o rabo de cavalo, era eu que fazia. Você tá vendo? Cara, é muita sobrecarga, assim, tem essa questão de estar perfeito, né? De a mãe, de cobrar da mãe, essa questão de estar sempre perfeita a arrumação, né? O cuidado e tal. E o pai, mas de qualquer jeito, tá bom. Porque sempre ficou a cargo da mulher isso aí, por uma questão de construção social, né? E a guarda a mesma coisa. A questão de guarda compartilhada é nova, 2014, né? 2014? 2008 a primeira lei. Primeira lei, mas a última, 14, né? Acho 8, 14. Acho que é 2010, Léo, ou 2011. Eu confundo sempre com os anos da lei de alienação parental, eu troco, às vezes, os anos. Mas, enfim, de qualquer forma, sendo 8 a 14, são leis novas. Cara, a gente discute, cara, divisão de responsabilidade de filho em 2008. Porra! Tem noção disso, cara? Ô, Léo, isso é surreal, você falou do machismo, né? A gente tem como origem uma sociedade patriarcal, né? Isso ninguém nega, oriundo daquela noção de família lá da Igreja Católica, né? Século XV, século XVI, com o Concílio de Trento. Então, a nossa origem é uma origem católica, e isso ninguém nega, né? O Brasil foi colonizado por Portugal, que é o filho, que é o país mais católico que tem, que eu li a pergunta aqui da Marcela, né? E aí botei filho no meio. E a gente não foge disso. Só o que acontece? A gente largou o patriarcalismo, mas a gente não largou o machismo atrelado a isso. O homem não é mais o chefe de família, na lei. Mas a sociedade continua vendo ele como tal. E a gente tem que mudar isso. Como? Falando. Porque ainda tem aquela visão de que a mulher compete determinados papéis e ao homem outros papéis. A mulher agora ajuda o homem em alguns papéis e o homem ajuda a mulher em alguns papéis. Só que a mulher ajuda mais o homem no papel de ajudar a família financeiramente do que o homem ajuda a mulher no papel de ajudar a família na criação, no cuidado. Né? A diferença de hora, de carga horária semanal, que o homem dedica à família e à casa e a mulher dedica à família e à casa é um número absurdo de horas, Léo. E a gente não consegue mudar isso.
Não consegue. Então, ainda se tem aquela ideia, quem é que estuda com os filhos? A mãe. Quem compra o material dos filhos? A mãe. Quem é responsável acadêmico dos filhos na escola? A mãe. E o responsável financeiro? O pai. Percebe que ainda está muito arraigado na sociedade essa visão machista, mesmo a gente tendo abandonado aquela visão patriarcal. A gente abandonou pro forma, mas na atitude ainda não. É porque você tem sobrinhos, não é isso? Tem. E olha o professor Leandro Antunes aí. Ih, agora ferrou. Não posso mais falar besteira. Grande vascaíno, grande professor, advogado trabalhista de escola, craque, meu mestre. Apesar de eu achar que o direito do trabalho é a história do direito, já falo isso para ele, mas é um cara que eu tenho grande estima e consideração. Mas então, você tem sobrinha, né? Tem. Porrada. Já viu os brinquedos para menina quais são? Cozinha. Vassoura. Vassoura. Coisinha de chá. Boneca Mamadeira com para fralda. criança. Mamadeira para criança, né? É isso, né? Ensinar ela uma função de dona de casa, de mãe. Em geral, as cores são rosa, vermelha. E os brinquedos de menino? Carro. Tiro. Arco e flecha, cowboy, videogame. Esse machismo a gente não consegue afastar. E esse machismo, ele está arraigado na sociedade quando a gente fala para uma mulher que, na verdade, faz esse teste na tua turma de família, Léo, ou nas tuas turmas de família. Fala assim, quem aqui é mãe e deixaria a guarda do filho com o pai se soubesse que é o melhor para o filho? Eu vou apanhar. Eu vou apanhar, cara. Ninguém vai dizer que deixaria. Sabe por quê? Porque ela se sente uma má mulher. Ela foi criada a vida inteira para ser mãe. E ela não pode falhar nessa função, que é a função mais importante da vida dela. Gente, mulher tem vários papéis. Tem profissional, tem a própria mulher cuidando de si. E tem o papel de mãe, que ela divide com o pai ou com a mãe, dependendo da relação, se for uma afetiva ou heteroafetiva. Né? A gente tem que parar de achar que esses papéis são imutáveis e que são eternos. A gente tem que pensar numa sociedade moderna em que os dois exercem a mesma função. São poucas as mulheres que reconhecem que a criança ficaria melhor com o pai e ficariam bem desse jeito sem se sentir culpadas, sem precisar de anos de terapia. Pouquíssimas. E muitas vezes essa é a realidade. Já reparou como é que chama um pai que é cuidadoso, que é presente na vida do filho? Esse pai é uma mãe. Cara, sabe o que acontece? Pegando o gancho que você está falando aí, cara, é uma mudança cultural que a gente cobra, né? Que parte muito da gente também, né? É muito difícil. A questão de guarda, você diz aí uma questão histórica, né? Social, que é importante as pessoas terem conhecimento disso. Mas o sentido de guarda hoje, a regra hoje, né? Queira a pessoa goste ou queira ou não, é a guarda compartilhada. Salvo quando não for o melhor interesse para a criança, né? Guarda compartilhada. E guarda compartilhada, gente, não quer dizer divisão de tempo 15 em 15, Marcelo. As pessoas precisam entender isso. As pessoas entendem, nossa, vou pedir guarda compartilhada para ficar 15 tempo com o filho, a outra ficar 15 dias, 15 dias, desculpa, 15, e não pagar mais pensão, né? Porque, cara, a maior covardia que eu ouço são pessoas que pedem para eu pedir guarda compartilhada. Você sabe não como é que com eu o falo objetivo de dividir a responsabilidade. Você sabe como é que eu falo de guarda compartilhada? Como? Se o casal, quer dizer, se houve alguma vez uma relação de casal entre os pais daquela criança ou daquele adolescente, eu pergunto assim, como é que vocês decidiam a escola, o médico, as coisas do dia a dia? Ah, a gente decidia em conjunto. Aí eu falo, pois é, guarda compartilhada é exatamente isso.
Vocês vão continuar decidindo em conjunto as coisas do dia a dia dos filhos de vocês. Ponto, é isso. Não tem nada a ver com... Claro que ela, com a divisão de responsabilidade, pode acarretar aí uma maior convivência do pai com o filho, né? Porque a regra geralmente acontece isso. Mas isso não é uma coisa que é automática, né? O pai pode continuar vendo a criança aos finais de semana e ter guarda compartilhada. Ele pode ter isso. É divisão de responsabilidade. Então, Ele passa a ser responsável tanto quanto a mãe pela criança. Então, guarda compartilhada é quando os dois, tanto o pai quanto a mãe, ou a mãe, ou o pai e o pai, e agora na família multiparental podem ser os 3 ou 4, né? Porque podem ter vários pais e várias mães, né? Isso é assunto para outra live. Mas agora, a guarda compartilhada é divisão de responsabilidade entre todos. Quero tirar meu filho da escola, posso? Não, tem que ter autorização do outro. Tem que perguntar para o outro se pode. Então, já começa daí. Guarda compartilhada é isso. Então, a gente tem a guarda compartilhada. A lei impõe a guarda compartilhada. Impõe a obrigatória guarda compartilhada. Obrigatória. Só não é obrigatória a guarda compartilhada em 2 situações. Se houver a perda do poder familiar. O que é a perda do poder familiar? É a prática de um ato grave praticado pelo pai ou pela mãe contra aquela criança ou aquele adolescente, que faça com que a responsabilidade dele sobre aquela criança, aquele adolescente, seja afastada. Em geral, essa perda do poder familiar vem com processo criminal também, você sabe disso, né? Vai responder lá um processo ou abandono de incapaz, ou lesão. Aí tem N crimes que podem ser praticados contra a criança e contra o adolescente. Então, se não houver afastamento do poder familiar, a guarda não é de outra forma que não compartilhada. Ou, a segunda hipótese, se houver acordo entre os dois, afastando a guarda compartilhada e dizendo que a guarda vai ser só de um deles. Eu fui uma das primeiras vozes dissonantes contra esta possibilidade. Hoje tem algumas pessoas que também defendem isso. Mas eu desde sempre disse que, uma vez que se vincula a guarda compartilhada ao poder familiar, e o poder familiar é um munus, é uma obrigação, eu não posso dispensar este poder familiar ou essa guarda por livre e espontânea vontade. Espontânea, você não pode expor, né? Você pode... É como se você estivesse dispensando uma obrigação como pai. Eu entendo o seu ponto de vista. No meu entendimento, isso não é possível. Não, concordo em partes. No meu entendimento... Porque aí vai ter a questão do melhor interesse da criança. Em alguns casos, pode ser que isso seja o melhor interesse. Eu não sei. Eu quero lhe perguntar o seguinte. Eu sou sempre pró-criança. Não adianta. Eu quero que você me mostre uma decisão, uma só, que fale no melhor interesse da criança, artigo 277 da Constituição Federal, e que explicite, naquele processo, qual é o melhor interesse da criança. Teve uma decisão que eu vi, não sei se invocou o 277, mas invocou o 36 do ECA, se não me engano. 227, desculpe, não é 277 não, 227. 227 do ECA, não invocou do 227 da Constituição, mas eu acho que invocou o 39 do ECA, 39 ou 38, agora de cabeça não lembro. Que é sobre a adoção entre ascendentes que o ECA proíbe. Aquele julgamento do STJ que permitiu o ministro Luiz Felipe Salomão, que permitiu a avó adotar o neto. E ali ele invocou. Ele naquele julgamento, por mais que você discorde, não sei se você discorda do julgamento, acho que não, né? Você concordou. Ele viola um dispositivo legal do ECA, que diz que não pode adotar, a descendente não pode, que é o 40 e pouco, né? Não lembro qual agora, invocando o artigo anterior, 30 e pouco, sobre o melhor interesse da criança. Por quê?
porque a criança estava convivendo mais, né? Já estava com a plena convivência com os avós ali, enfim, entendia com os avós. Eu não lembro agora o acórdão todo, que é um acórdão imenso, quase 50 páginas. Eu não sei se está dentro desse contexto aí que você falou, mas é um acórdão interessante, que fala sobre, né? Não fala sobre guarda, fala sobre adoção. Mas ele invoca esse princípio, né? Para violar uma... O cara invoca um princípio para violar um artigo. E aí? Mas tá certo. Porque a Não, gente eu tem que achei ler o acertado. Código Civil Eu com os achei óculos da acertado. Constituição, né? Eu achei acertada a decisão dele. Mas, assim, ele invoca um artigo para violar outro, aliás. Ele invoca um artigo, né? Uma interpretação literal, um artigo. Isso não está claro no artigo, né? Ele é uma interpretação. E viola um artigo que diz que não pode. Não pode ascendente adotar. Ponto. Mas ele traz um princípio constitucional, né? Mas então não seria esse artigo Agora, inconstitucional? o que acontece é o seguinte, a justificativa que eu tenho visto nos acórdãos, e é isso que eu estou dizendo, ela tem sido, em razão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Tá bom, mas... Qual é o melhor? Não, eu o entendi. princípio Você existe, quer eu uma sei. coisa... Você quer que fale qual é o melhor interesse, né? Tipo assim, uma É coisa isso. mais detalhada. É isso. Isso eu não Altamente sei. subjetivo, né? A É, decisão não pode ser subjetiva, ela tem que ser é fundamentada. igual o mero aborrecimento, né? Pois é. Isso aqui é o mero... Tá, mas mero aborrecimento por quê? Né? É igual... né? Eu entendi agora o que você falou. Alguém perguntou aqui, a Mila, Ferreira Mila perguntou, quando tem como um acordo de ser unilateral, só o que tem a guarda pode decidir? Sim, né? O outro tem um dever de supervisionar, não é isso? Mila, Não é mais ou quando a menos isso? guarda é unilateral, quem tem a guarda pode decidir. Tudo. Pode mudar de estado, pode mudar de escola, pode mudar de médico, pode fazer o que quiser. O outro, se estiver insatisfeito, tem que recorrer ao judiciário. Qual é a diferença, Mila? É que o judiciário pode ser procurado depois ou antes, né, do ato praticado. Por exemplo, a guarda é compartilhada, a mãe mora no Rio e a mãe quer ir para Niterói. Tirar a criança de um colégio no Rio e botar a criança num colégio em Niterói porque tem uma proposta de emprego em Niterói. Ela pode ir só com autorização judicial. A guarda é unilateral, a situação é exatamente a mesma. Ela pode ir? Pode. Essa é a diferença. Tendo em vista que isso não vai ferir também o direito de visitação, né? Tá dando um exemplo aí também de um local perto, né? Ela não vai mudar de estado, né? Também, mas eu já vi decisão para mudar de estado e Ah. mudou e ponto. Foi para São Paulo. Agora, tem uma questão aí, Marcelo, que é importante a gente falar, que mesmo quem não tenha a guarda for unilateral, a outra parte tem um dever de supervisão. É um dever. Pode ser como dever. Não, você pode, você dever supervisionar. Supervisionar, prestar conta dos alimentos, prestação de conta. Eu entendo supervisionar você ir na escola, pedir boletim. A escola tem que dar. Só dá para o responsável financeiro. Não, eu sou o pai. Pode pedir, tem que dar. O pai tem o direito de acessar. É obrigada a dar. Né? É obrigada a dar. Mesmo não tendo a guarda, mesmo não sendo responsável financeiro, a escola tem que dar. Porque é direito, a lei dá essa prerrogativa. Então, isso aí tem que pontuar também, né? Assim, eu só visito, não tenho que fazer nada. Não, você tem o dever de supervisionar. Alimentação, saúde e educação. Léo, a Thay Castro está perguntando. Primeiro, Thay Castro, aqui não tem senhor, não. Aqui é Léo e Marcelo, pelo amor de Deus. Né? Leonardo e Marcelo, a gente está aqui para tentar tornar a vida mais fácil na área de direito de família para quem quer estudar, aprender. Não complica, então, né, Thay? Pelo amor de Deus, estamos aqui. Então, acreditam ser viável a guarda alternada no sentido da criança ficar uns dias com o pai e outros dias com a mãe, no caso de quem mora próximo? Então, vamos por fim. Né? Existe a guarda compartilhada, existe a guarda unilateral, existe a guarda alternada, existe a guarda nidal.
guarda nidal. Nidal de ninho. Unilateral, nós já vimos, um deles é responsável. Guarda compartilhada, os dois são responsáveis. Guarda nidal, a última. As crianças moram numa casa, que é um ninho, e os pais é que mudam para aquela casa. Então, as crianças continuam morando. Um mês, o pai vai para lá e mora lá. No mês seguinte, a mãe vai para lá e mora lá. Isso é pouco usual no Brasil. Eu acho que eu tive uns 3 casos desses no Brasil. Isso é comum nos Estados Unidos. Você imagina, tem que ter 3 imóveis, ao invés de 2. Tem o que as crianças moram, o que o pai mora e o que a mãe mora. Que loucura. Né? E a gente tem a guarda unilateral. Desculpe, a guarda alternada. O que é a guarda alternada? São 2 guardas unilaterais, ou 2 momentos de guarda unilateral. A criança fica com a mãe um período e fica com o pai outro período. Não podemos confundir isso com guarda compartilhada ou unilateral, em que há a divisão correta de tempo, né, Léo? Porque a convivência pode se dar de diversas formas. O juiz pode fixar que a guarda unilateral da mãe, por exemplo, e a criança passa metade da semana com o pai e metade da semana com a mãe. Ou uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Então, cuidado com essa confusão de conceito de guarda com convivência. A guarda alternada não necessariamente respeita o mesmo número de dias para um lado e para o outro. Só quer dizer que são 2 períodos de guarda unilateral. Né? Ah, Marcelo, mas como é que você acha que funciona essa questão de divisão equânime de tempo? Seja na convivência ou seja na fixação da guarda. Isso só funciona se os pais morarem no mesmo bairro ou perto da escola. Porque se o pai já vi mora... pai que faz questão de minutos iguais. Se o pai mora na Barra e a mãe em Niterói... Vai ser difícil. Esquece isso de divisão de tempo, porque a criança vai passar mais tempo no trânsito do que com os 2 ou com qualquer um deles. Né? E ainda tem que ir para a escola, né? Aonde vai ser a escola? Então, os gastos da criança são divididos entre pai e mãe, tirando a pensão, ou os gastos da criança incluem o dinheiro da pensão? Os gastos da criança elas são divididos entre pai e mãe. Olha só, a gente não confunde guarda compartilhada nem divisão de tempo com pensão de alimentos. Alimentícia. É outra confusão que fazem. A criança tem as suas necessidades. E as suas necessidades são supridas pelos 2 pais na medida do seu recebimento. Quer dizer, se um recebe o dobro do que o outro recebe, paga o dobro do que o outro. Né? Paga mais, cobre mais a despesa do filho. Ah, mas se fica metade do tempo com um e metade do tempo do outro, eles dividem a escola e cada um paga o seu tempo. Meus queridos, as despesas dos filhos não se resumem à educação e habitação, ou lazer. Imagina uma criança que tem necessidade de fonoaudióloga, de psicólogo, de terapia comportamental. Quem vai pagar o quê? Então, não há uma fixação, Gabriele, prévia de como vai ser fixada a pensão. Eu não posso pegar um caso hipotético e dizer vai ser fixada de determinada forma. O juiz vai avaliar cada processo com as suas peculiaridades. Vai avaliar quais são as necessidades daquela criança e como cada pai pode compor para auxiliar na manutenção da despesa. Desculpe, Léo, hoje estou falando muito, né? Não, é bom. A gente está aprendendo. Eu estou animado, sentindo saudade de você, Léo. Para de história. O pessoal comenta depois, aí começa os comentários, entendeu? Já andam falando já. Aí você dá essa pinta. Maria Fernanda, caramba, que saudade. Nossa, trabalhamos juntos no escritório. O Léo entrou aí, o grande advogado, doutor Gustavo Sarmento. Poxa, beijão, advogado Fernanda. das antigas, craque em direito de família. Espero que você esteja bem, Fernanda. Fernanda, pô, a gente trabalhou muito tempo. Figuraça agora. Viu Sarmento. Sei quem é assim, Gustavo Sarmento, né? Então, outra questão aqui é da gente tratar, né? Temos 40 minutos já.
Seguinte, na visitação, a gente meio que está tratando de forma mista, né, dos temas aqui. E aí você entrou no ponto importante, né, de que a guarda não tem nada a ver com pensão alimentícia, né. Cara, uma coisa que a gente precisa esclarecer, né. Eu vou falar um pouco, vou te devolver a palavra, porque as pessoas não podem confundir guarda compartilhada com pensão alimentícia. Pensão alimentícia tem uns critérios de estabelecimento, possibilidade, né, da parte e necessidade de quem recebe. Uns colocam até a adequação como uma terceira questão dentro da guarda da pensão alimentícia. Entretanto, obviamente, né, se o pai passa com a criança 15 em 15 dias e paga ali 20% da sua renda para a criança, subentende-se, né, Marcelo, uma questão de presunção lógica, que se esse tempo de convivência dele é aumentado, ele paga menos de pensão. Até porque ele vai absorver mais gastos estando com a criança. Teoricamente, por exemplo, se ele está de 15 em 15 dias, ele paga 20% de pensão. Ele passa a conviver com a criança, se ele pega de 15 em 15 dias, aos finais de semana, e ele passa a ter uma convivência de 15 dias corridos, 15 dias com a mãe, ele vai ter uma despesa junto com a criança muito maior. Então a pensão dele vai ter que diminuir, porque ele vai ter o gasto estando com a criança 15 dias. Uma questão lógica, né? Até porque a pensão ela tem que ser direcionada para os custos da criança. Tá? Não vou entrar nesse mérito de tem pai que acha que a pensão é demais para a criança, tem mãe que acha que é de menos. Só o seguinte, quem tem dúvida, se o pai tem dúvida com o que a mãe gasta, entra com uma ação de prestação de conta. Se a mãe acha que o que o pai gasta o pai dá é de menos, entra com ação revisional. Resolve esse problema. Ficar de historinha, sabe, jogando piada que não é legal. Pai, está com dúvida do que você paga às vezes a mãe não gasta com a criança, ou você tem dúvida para onde vai o dinheiro, pede para o advogado da Defensoria Pública entrar com a exibição com prestação de conta. Sabe? Resolve o problema. Né, Marcelo? Não fica jogando piada, sabe? Em rede social, acho ridículo isso. Enfim, Léo, rede social não é lugar para resolver as discussões familiares. O lugar é ou a terapia ou a justiça. Eu hoje estava conversando numa reunião com o advogado de São Paulo. A grande dificuldade que a gente tem aqui no Rio para fixar pensão para grande fortuna. Grande fortuna aqui no Rio é difícil pra caramba. Por exemplo, né, eu pego um funcionário de uma empresa, o cara ganha 10 mil reais. O juiz vai lá e fixa 20% a 30% de quanto ele ganha. Olha, 3 mil. Né? Agora eu pego um empresário que ganha 3 milhões de reais. O juiz vai dar... Não vai fixar 20% de quanto ele ganha. Não vai. Aqui no Rio. Em São Paulo eu já vi. Já vi e já consegui. Né? Por que isso? Porque o salário do juiz é de 30 mil e ele acha que o cara não consegue, não precisa de mais do que isso para sobreviver. Só que tem gente que gasta 30, 40, 50 mil numa bolsa. E eu não tenho nada com isso, Léo. Eu não tenho nada com o que a pessoa faz com o dinheiro dela. Eu tenho que parar de ter inveja do outro. Né? Parar disso. Mas olha só, vamos voltar aqui. Desculpe o desabafa, porque essa é uma realidade que a gente vive e que é difícil. Né? Como advogada, a Lúcia Caroline está falando de alienação parental. Por que muitos casais, quando separam, um deles começa a praticar alienação parental? Lúcia, tem vários motivos. Né? Vários motivos. Desde o mais leve, que é um momento de raiva. Porque ela me traiu, porque ele me traiu, porque me abandonou e etc. E aí, em geral, isso é curto. Até o mais grave, que é um distúrbio psiquiátrico. Ou uma doença psiquiátrica, um distúrbio de personalidade. A pessoa borderline, é bipolar. A Fernanda colocou aí, se o pai come caviar, por que a criança vai comer ovo? Oi?
A Fernanda colocou aí, se o pai come caviar, por que a criança vai comer ovo, né? Tá falando da questão da pensão, da proporção do que a mãe recebe, do pai recebe. É isso Concordo, aí. cara. Se o pai come caviar, não sei o que comer ovo, sabe? Mas então, a alienação parental ela é praticada por vários motivos em diversos graus. Todo mundo que vive uma relação e tem filho pratica uma alienação parental leve. Eu falo isso, as pessoas abrem o olho, né? Eu pratico, a minha mulher pratica, porque um acaba em algum momento falando mal do outro. Seja num comentário, seja numa expressão facial. E isso, ao fim e ao cabo, vai desestimulando a confiança dos filhos naquele outro par parental. Como eu faço isso? É complexo você se policiar, né? E eu estou dizendo, eu faço, a minha mulher faz, eu já vi ela fazendo, ela já me viu fazendo. O ideal é que você... Eu faço, minha mulher é altamente não pontual. E eu sou todo certinho com o tempo, todo responsável com o tempo. Chato. Tu é chato. Chato. Mala sem eu alça. chego antes e espero na porta o horário para tocar a campainha. Aí tu fala o quê para os filhos que é alienação? Tô eu e as crianças no carro. Criança de 20 anos. Para começar a sessão de cinema e ela não desceu ainda. Criança de 20 anos. Caraca, sua mãe não desceu, que irresponsável, a gente não vai conseguir ver o filme, vai perder, não sei o quê. Isso é alienação parental. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me policiar para tentar não fazer isso. Essa é uma alienação parental leve, é óbvio, é diferente de eu ficar falando, caraca, sua mãe não vale nada, não presta, vocês não têm que ir com ela, né? Levar questões do processo para os filhos, né? Então, existe uma diferença. Então, Léo, existem vários vetores que trazem alienação parental. Beleza. Marcelo, te agradeço demais, cara. Já? Poxa. Quer mais um pouquinho? Tem mais algum para falar aí? Já. Tempo, Léo, se alguém tiver dúvida... já. Eu queria agradecer o convite, agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente até nesse período de dificuldade aí, de queda, volta, etc. E se houver alguma dúvida... Eu acho que alienação parental pode ser o próximo tema. Acho que tem muita dúvida relacionada a isso, né? Pode botar divórcio... Até porque faz 11 anos da lei, né? A gente pode homenagear essa lei, né, na próxima live aí, alienação parental. Pode ficar o tema aí, galera. Semana que vem a gente trata... A favor da lei de alienação? Marcelo é a favor ou contra, Marcelo? Maria Fernanda, eu sou a favor da lei de alienação parental, Maria Fernanda. A favor, e digo mais, a lei foi mal aplicada em alguns casos? Foi, eu não tenho dúvida. Poucos, dentre a maioria, mas foi. Acontece. Quantos presos você conhece que são condenados por homicídio e não mataram? Quantas histórias de erro judiciário a gente ouviu, Léo? Uma porrada, muitas. E por conta disso eu vou falar para excluir o artigo do homicídio do Código Penal? Não, claro que não. Porque a lei foi mal aplicada em algum momento, eu tenho que aparelhar o Poder Judiciário para impedir que a lei seja mal aplicada. Percebe a diferença? Né? Então, eu sou a favor da lei, acho que o próximo assunto pode ser alienação parental, e se ficou faltando alguma dúvida, se alguém teve alguma dúvida aí, pode mandar um direct lá, que eu tenho o maior prazer em responder, o Léo também. A gente está aqui à vossa disposição. Beleza. Gente, obrigado. Marcelão, boa noite a todos. Lá vai ficar salvo aqui. Próxima semana a gente conversa mais. Beijo a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado.